Olá, saudações! Eu sou o Luiz Renato e no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 dicas para a operação do SQL Management Studio, do SQL Server. Então vamos lá. A primeira dica é o Registered Server. Uma feature super útil, mas que eu vejo pouca gente usar. Então, SSMS, vou abrir o Management Studio aqui e vou aproveitar para mostrar alguns modos de conexão. Primeiramente, eu tenho um SQL Server instalado nessa máquina, tá? Então, eu estou na minha estação de trabalho e eu tenho uma versão do SQL Developer instalada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Serviços. Abro o painel de serviços e lá embaixo eu vou ver que tem um SQL rodando, né? Um serviço em execução aqui. Quando eu tenho o SQL Server instalado na mesma máquina, para conectar, eu posso colocar ponto, por exemplo, no lugar do server name. Ele conecta, né? Só se o serviço estiver na mesma máquina onde eu estou conectando via Management Studio. Outra forma de conectar é colocar local no lugar do server name. Ele conecta. Se eu tiver em outra máquina, eu preciso saber qual que é o nome NetBIOS da máquina ou IP. Então o IP eu posso ir no servidor que tem o SQL, dar um ipconfig. Ele vai mostrar o endereço IP da máquina, ou escrever hostname. Hostname também traz o nome do servidor, não o nome da máquina. No caso aqui, a minha máquina chama Batmóvel, né? Então eu pego esse nome, copio, vou lá na tela de conexão, né, no pop-up, coloco lá Batmóvel. Eu sou administrador da máquina, então não preciso usar usuário nem senha, eu faço a conexão integrada com o Windows. Eu tenho também um SQL Database do Azure. O SQL Database é um serviço PaaS do Azure e ele pode sim ser operado via Management Studio. Então eu pego o endereço aqui, né, o URL do server name, coloco aqui. É a mesma coisa, né? Funciona como se fosse um SQL Server. Eu tenho que passar o usuário e senha aqui, né? O usuário é esse mesmo, vou colocar a senha e faço a conexão, tá? Então eu consigo conectar esses dois serviços, né? Os dois como se fossem SQL Servers. Então eu posso ter vários servidores registrados de produção, de desenvolvimento, tudo registrado aqui no Management Studio. O problema é que você acaba confundindo, né, objetos de um servidor com objeto de outro servidor. Por exemplo, eu estou conectado aqui a um database chamado MeuDB, que está no SQL Database, né? Então está aqui no SQL Database. E nesse database eu tenho uma tabela chamada cliente. Só que esse database com uma tabela com esse mesmo nome, eu tenho também no SQL Server, né? Então suponha que eu tivesse ambiente de produção e um ambiente de desenvolvimento. E aí no desenvolvimento alguém fala assim, vai lá no desenvolvimento, que é o Batmóvel, né? O SQL Server, e apaga a tabela. Eu olho a tabela, já estou com uma janela aqui de query, arrasto o nome da tabela para a janela de query, né? E dou um drop. Só que presta atenção, eu estou olhando para o Batmóvel, que é o alvo para esse drop, mas a minha janela está conectada no BatDB, lá do SQL Database do Azure. E eu acabo apagando a tabela errada, ou o banco errado, ou a configuração errada. E esse é um erro que acontece com alguma frequência, causado muitas vezes pela confusão gerada pelo registro de múltiplos servidores, né? Então apaguei a tabela errada. Queria apagar a tabela do ambiente de desenvolvimento, né? E acabei apagando a tabela do banco de produção, né? Que está no Azure. Eu vou lá, vejo o erro, né? Então vou dar um refresh aqui em tabelas, refresh, e a tabela está lá. Aí eu descubro que eu apaguei a tabela do servidor ou do database errado. Pois bem, qual que seria a solução? Seria trabalhar com o registro de um servidor por vez, né? Só que isso dá trabalho. Para registrar o servidor, você tem que ir lá, colocar o nome do servidor. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar o usuário, eu tenho que colocar a senha, fazer a conexão. Eventualmente, eu tenho também servidores que eu não tenho o nome de cabeça. Então, às vezes, os DBAs registram todos os servidores porque tem endereço IP, tem nome que não diz nada, né? Ou é simplesmente impossível de você memorizar, né? Os nomes, os IPs, e podem ser dezenas de servidores. Então, quando a gente usa o Registered Server, você consegue deixar já registrado, já com a senha e com um friendly name ou um nickname, fácil de você reconhecer. Então aqui eu vou criar dois grupos de servidores, um eu vou chamar de produção, ok? E o outro eu vou chamar de desenvolvimento, desenv. Ok. E aí no de produção eu vou registrar, vou deixar o registro do meu servidor de produção, que é o servidor que está no Azure, né? O BatDB. Aqui eu coloco um nickname, né? Primeiro eu coloco o usuário e senha, já deixo registrado, vou marcar ali o Remember Password, vou colocar a senha, Remember Password.
E aqui eu vou colocar um nickname, um nome friendly. Então vou colocar aqui, ó, SQL do Azure. SQL Azure. Faço o teste de conexão, ok, está conectado, e salvo esse registro. A mesma coisa eu faço em desenvolvimento. Então desenvolvimento é o meu servidor local. Aí eu coloco lá o nome da máquina, o IP, enfim. Eu vou usar a segurança do Windows. E aí no nome friendly eu coloco SQL local. Né? Faço o teste de conexão. Beleza. Salvo. Ok. Agora, toda vez que eu quiser conectar em qualquer um deles, eu simplesmente dou um double clique e não preciso nem passar o usuário e senha. Esse aqui ele conecta com segurança integrada, ok? Mas o SQL Azure ele conecta com um usuário e senha que já está registrado e está salvo dentro desse registro, né? Então eu vou gerenciando por ali. Eu posso salvar esse registro, né? Para reutilizar. Imagina se você registra 30, 40 servidores ali e você perde essa máquina ou tem que registrar isso em outra máquina, outra estação. Você pode deixar salvo, né, todos esses registros e depois você importa. As senhas terão que ser reinseridas, tá? Ele não guarda nesse registro, ele guarda todos os endereçamentos menos a senha. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é a alteração de múltiplas linhas. Então vamos ver como é que a gente faz para alterar várias linhas ao mesmo tempo. Vou abrir aqui o meu Management Studio. No meu SQL local eu tenho um database chamado vendas e uma porção de tabelas. Suponha que eu quisesse apagar todas as tabelas, né? Todas elas, eu tenho que limpar o banco, né? Fazer drop das tabelas. Eu posso fazer uma por uma. Se eu tentar, estou segurando o Shift agora, ó, eu não consigo selecionar vários, nem com Ctrl, nem com Shift, mas tem uma solução pela própria interface gráfica, né? Eu vou lá em Object Explorer Detail e aqui eu consigo selecionar vários objetos, várias tabelas aqui, ou vários objetos, bancos de dados, enfim. E aí eu vou lá e mando deletar. É uma boa solução, mas às vezes eu preciso de um script. Por quê? Porque vai rodar junto com outras tarefas, então eu queria um script que fizesse isso. Eu posso executar um SP-help, por exemplo, para listar todos os objetos. SP-help, ele vai trazer a lista de todas as tabelas, todos os objetos, na verdade. Aí eu seleciono as tabelas que eu vou apagar, né? User Table, eu copio. Colo numa janela nova e aí eu tenho a lista de tabelas, mas eu tenho que dar um drop em cada uma, então posso escrever aqui drop table e copiando e colando esse comando em cada uma, ou posso fazer de uma vez só. Essa é uma feature nova, né? Eu seguro o botão Alt, arrasto aqui, ó, ele está selecionando na frente de todas as tabelas e escrevo e ele vai repetindo o drop table para cada uma das linhas. Essa é uma das features mais interessantes que tem nas versões novas do Management Studio e bastante útil. Aí eu executo aqui, então eu apaguei todas as tabelas de uma vez só, dou refresh aqui, tá zerado o banco. Ok, vamos para um outro banco agora, deixa eu limpar essa janela. Vou para o Northwind e aqui eu vou fazer outra brincadeira usando essa alteração de múltiplas linhas. Vou dar um select na tabela Invoices, ela tem mais de 30 colunas. E suponha que eu tenha que rodar algum comando onde eu tenha que listar o nome de todas essas 30 e tantas colunas. Primeira coisa é pegar o nome das colunas, né? Então eu dou um SP-help, e executo. O SP-help, quando eu passo como parâmetro o nome de uma tabela, ele traz, né, as propriedades dessa tabela, nome das colunas, data type e tal. Então posso selecionar aqui o nome de todas as colunas, copiar. Como é que a gente fazia antes de ter essa capacidade de selecionar tratar várias linhas ao mesmo tempo? Particularmente, eu colava no Excel. Suponha que eu tenho que fazer um insert, né? Insert eu tenho que listar coluna a coluna, separadas por vírgula. Aí eu venho aqui, copio, volto para minha janela e colo. Dá bastante trabalho, né? A outra forma de fazer é usar essa feature de manipulação de múltiplas linhas. Então vou lá, SP-help Invoices, copio as colunas, escrevo aqui insert, abre parênteses e colo. Elas precisam estar separadas por vírgula. O que eu faço? Venho aqui na frente, dou um espacinho,
Alt mais o drag, arrasto para baixo. Beleza, selecionei todas e aqui eu digito simplesmente o texto que eu quero, no caso a vírgula, né? Ele aplica para todos, deixa eu mostrar aqui. Olha lá, então todas as linhas ficam com vírgula. Bem mais simples. Último exemplo, eu vou abrir uma janela nova aqui e vou fazer um select, um SP Help, para listar o nome de todas as tabelas. Suponha que o meu objetivo aqui é fazer um select count em cada uma das tabelas, saber quantas linhas cada tabela tem. Eu seleciono aqui todas as tabelas, colo ali na janela de cima, ok? E agora eu queria escrever um select count, ou sei lá, algum comando que afeta todas as tabelas. Eu faço a mesma coisa, seleciono ali, arrasto e escrevo select count, asterisco, from, o nome da tabela. Vou lá e executo. E ele me traz o select. Existe uma forma mais simples de fazer isso, pessoal. Você vai simplesmente na tabela sysindexes, que já tem a quantidade de linhas, mas enfim, isso é só um exemplo didático. Próxima dica, editor de queries do Management Studio. Aqui eu vou apresentar algumas features que nem todo mundo conhece. Então aqui eu consigo arrastar, né, os objetos ali do painel à esquerda, tanto o nome de database quanto o nome de tabela. Então arrasto aqui, eu vou lá e escrevo um select, por exemplo, com count e executo. Ok. Outra situação que acontece é quando você vai abrindo várias abas, né? Aqui eu vou abrir essa aba, vou chamar ela de salvar o script, né? Vou chamar o script de Renato, save, beleza, tá ali Renato. Conforme eu vou abrindo novas abas, né? Então eu vou pedir para ir gerando aba de script query editor, enfim, vou abrindo outras abas. A aba que eu abri inicialmente, ela vai sendo empurrada para a direita e ela some da minha tela, né? Quando não cabe. Ela continua aberta, mas fora de vista. Então deixa eu fechar algumas aqui até ela aparecer ali. Olha lá, Renato. E aí eu posso pinar, né, ou fixar ela na minha tela, desse jeito. Dessa forma, não importa quantas abas eu abro, essa aba sempre vai estar fixa aqui do lado esquerdo. A próxima dica é o Scroll Bar Options, né, as opções da barra de scrollagem. Eu vou abrir um script bem longo, né, que é solução de manutenção do Ola Hallengren. É um script de manutenção que tem centenas de linhas, bem completo. E só para a gente ver como é que o editor funciona, né, a barra de scrollagem. A primeira coisa é olhar ali na barra de scrollagem onde é que está o meu cursor. Então eu vou clicar aqui no meio do script, em algum lugar aqui, e colocar meu cursor. Observem que tem uma barra azul ali, ó, marcando onde é que está meu cursor, né? Porque eu posso ir scrollando sem mover o cursor, mas meu cursor está sempre naquela barrinha azul, né? Ali, ó. Aí eu volto e encontro o cursor. Outra coisa que tem na barra de scrollagem que é interessante é a identificação de pontos de erro. Vou escrever o meu nome aqui no meio do script, né? Fora de contexto, e ele vai colocar um pontinho vermelho dizendo, né, mostrando que aquela parte do script ela tem um erro, tem uma falha ali, ó, alguma parte que não está compilada e provavelmente se eu rodar o script vai dar um erro. Então simplesmente escrevi o nome. Então eu consigo ir scrollando, voltar onde é que está aquele erro, ó, tá ali, ó, Luiz Renato, e eliminar o erro ou corrigir a parte do script. Outra coisa que dá para fazer é o split da tela do editor de queries. Suponha que eu preciso ficar ali olhando para as variáveis e eu preciso rolar a barra e ver quando essas variáveis estão sendo carregadas. Eu posso vir aqui em Window, Split, e aí ele divide a tela. Eu estou olhando para o mesmo script, né? Qualquer coisa que eu alterar em qualquer uma dessas duas janelas vai sensibilizar esse script na hora que eu salvar, mas eu posso fixar em cima olhando para as variáveis e embaixo para onde essas variáveis estão sendo carregadas. Eu olho o data type, olho o nome da variável e tal, e isso simplifica o meu trabalho de edição do código. Outra forma de splitar a tela, que é até mais simples, é você vir aqui no cantinho, ó, do scroll bar, pegar essa barrinha e arrastar. Ele já splita a tela automaticamente. Bem fácil.
Agora, deixa eu mostrar mais algumas opções. Vou arrastar aqui a janela, dou um clique da direita em cima do Scroll Bar e Scroll Bar Options. Ele abre diretamente o menu, né, de opções, e eu quero ligar essa opção aqui, ó, Use Map Mode Vertical Scroll Bar. O que ele faz? Ele faz uma miniatura do script, né? Não importa qual o tamanho do script, ele faz uma miniatura em cima do scroll bar, ali, ó, e eu vou arrastando. Então, se tiver bem indentado o código, eu consigo identificar visualmente porções, né, do meu script e ir clicando para navegar de forma mais simples no script. Desse jeito aí, ó. Então ele tem uma lente, né, um tooltip ali, onde ele vai mostrando pedaços do código, então eu consigo navegar facilmente no código desse jeito. E para desfazer, né, para desligar essa opção, a mesma coisa, clique da direita, vou lá em Scroll Bar Options e mudo o Behavior para Scroll Bar normal. Próxima dica é a validação da conectividade. Essa é uma dificuldade que eu já vi várias pessoas tendo, que é conectar num servidor pela primeira vez, por exemplo. Então vamos lá, eu vou tentar me conectar no servidor do Azure, né, o BatDB. Então eu escolho o modo de autenticação, coloco usuário e senha, mando conectar, e ele vai ficar pensando um pouco ali, tá procurando o servidor e mensagem de erro. Esse erro, ele tem a descrição ali, mas ele pode ter várias origens. Eu posso estar colocando usuário errado, senha errado, ou até o nome do servidor errado. Qual que é a melhor forma de validar isso? É você verificar se o servidor existe, né? O primeiro passo é verificar se o servidor existe. Depois você resolve questões de senha, questão de nome de usuário, permissão, enfim. Uma coisa que as pessoas fazem é tentar dar ping no endereço do servidor. Nem sempre vai funcionar porque em grande parte dos serviços configurações de segurança não permitem que o serviço, né, que o servidor responda a ping. A melhor solução é tentar dar um telnet direto na porta do serviço, que no caso do SQL é o 1433, o número da porta. O telnet é esse comando, né? Command prompt. Aqui na minha máquina não está instalado, mas a instalação é bem simples, é no painel de controle, aplicativos, vai lá em pesquisar e coloca ativar e desativar recursos do Windows. Ele abre essa janela pop-up e aí eu scrollo ali e acho o telnet client, né? Só marcar ali e dar OK, ele já faz a instalação. Uma vez instalado, eu vou lá no command prompt, telnet, coloco o endereço do servidor, ou IP, o número da porta, 1433, e mando conectar. Aqui ele deu um erro, né? Então ele não achou esse host. Será que tem alguma coisa errada? Vamos olhar aqui no endereço original. Lá. batdb.database.windows.net e eu estou colocando batdb1. Olha ali. batdb1, é isso que está errado. Então agora eu vou digitar o endereço certinho. Tirou um. Tem um D a mais aqui e rodo. Entrou. Então ele está dizendo que o endereço está correto e a porta 1433 está aberta, não tem regra de firewall proibindo, por exemplo, a conexão. Vou testar de novo com o endereço errado, né? Com um aqui, dá erro. Se eu tirar um, ele conecta normalmente. Para sair daqui eu dou um quit. Ok. Daí é só ir lá no Management Studio, conferir o endereço, né? Certificar que o endereço está correto, tiro um dali e aí conectar. Se ele não conectar, é algum tipo de problema com o usuário, com a senha, com a permissão, enfim, mas o endereço está correto e o SQL está respondendo na porta correta, que é a 1433. Na descrição desse vídeo eu vou colocar alguns links apontando para artigos que eu escrevi mostrando essas dicas. O que eu queria mostrar hoje nesse vídeo então era isso, espero que tenha sido interessante, até a próxima, valeu!